Salve, rapaziada! Imagina você dedicar sua vida toda ao boxe, vencer praticamente todas as suas lutas, ser apontado como um futuro campeão mundial, entrar no ringue para apenas mais uma luta e nunca mais voltar a ser o mesmo. Essa é uma das histórias mais tristes da história do esporte. Hoje você vai conhecer um pouco da história desse rapaz que está na foto aí, do Pritchard Colon. Rapaziada, o que eu posso dizer sobre esse cara? É um ex-lutador de boxe que tinha uma carreira brilhante. Essa foto que eu tô ilustrando primeiramente aqui pra vocês é quando ele tava numa sequência muito boa de vitórias, né? Ele chegou a ser campeão do boxe amador e esse cara foi muito impactante pra comunidade, tanto do boxe quanto do MMA em geral, porque a história dele mudou regras e moldou o MMA como é hoje em dia, com essas principais regras que temos aí no boxe, no UFC e tudo mais, né? Pritchard Colon nasceu em 1992. Ele é filho de um ex-lutador. Desde pequeno ele demonstrava um talento absurdo pro boxe, rapaziada. Ainda adolescente venceu inúmeros campeonatos amadores e rapidamente virou uma das maiores promessas do esporte. Eu tenho até uma foto aqui, ó, dele com o cinturão do boxe amador, né? Cara, esse cara é muito importante. Foi muito importante a trajetória dele no boxe e infelizmente acabou por conta de um soco ilegal, né? Um golpe ilegal na nuca, coisa que a gente vem vendo voltando a acontecer recentemente no UFC, né, cara? Isso não é bom porque a gente viu o que aconteceu com o Colon e pode acontecer com qualquer um, né? Por isso até que o Poatan falou tanto sobre o Herb Dean naquele caso, sobre o Cyril Gane dar golpes ilegais. O dele chegou até a ser cotovelada na nuca, né? O do Pritchard Colon foi socos na nuca. Eu vou mostrar também o vídeo pra vocês daqui a pouquinho, tá? Então, isso só mostra que a gente tem que se conscientizar cada vez mais, nós que gostamos de MMA, temos que prezar realmente pela saúde dos lutadores. Eu sei que todo mundo quer um entretenimento, eu sei que todo mundo preza pelo entretenimento, mas só que, cara, aqui a gente tá falando de vidas, e vidas são muito importantes pro boxe e pro MMA. A gente tem que conscientizar, os juízes têm que saber que não pode nenhum tipo de golpe na nuca, seja golpe, seja, sei lá, um tapa, seja cotovelada, seja qualquer tipo de coisa na nuca, que é uma área muito sensível, tá? Não pode ter golpe ali, é a área mais sensível da nossa cabeça, e infelizmente acontece isso. Às vezes um soco, às vezes você tá em casa, você cair sem querer e bater a nuca, você pode nunca mais ser o mesmo, cara. Você pode entrar em estado vegetativo, como foi o caso do Colon. Você pode, cara, ficar tetraplégico, como também foi o caso do Colon. Então, assim, cara, é muita coisa que pode acontecer com um simples batida na nuca, né? Às vezes não precisa ser só um soco, pode ser, como eu falei, uma queda, um tapa, qualquer coisa pode acontecer e a nossa nuca desregular completamente, né? Então, é isso que a gente tem que se conscientizar cada vez mais e conscientizar os árbitros para que, né, possam mudar isso e não ter nenhum tipo de golpe. Tomou golpe na nuca, é menos um ponto. Tomou outro, menos 2 pontos. Tomou outro, desqualificação, cara, da luta. É isso que tem que acontecer, beleza? Quando ele virou profissional, parecia apenas uma questão de tempo até disputar um cinturão mundial. Invicto, forte, inteligente, carismático, muitos acreditavam que o futuro campeão havia chegado, cara. E ele era o nome, né, pra ser isso. Até eu separei um laudo aqui que eu tenho, um laudo médico oficial pro Pritchard Colon, né? Luta 17 de outubro de 2015 foi quando ele acabou sofrendo as consequências do soco na nuca, né? Então eu tenho aqui o diagnóstico, né? Os exames revelaram um severo hematoma subdural e uma hemorragia cerebral maciça, causados por repetidos golpes ilegais na nuca. Ele teve uma cirurgia de emergência realizada para aliviar a pressão intracraniana. As lesões identificadas, pessoal, foi uma hematoma subdural, que foi nessa área da região do cérebro, um hematoma cerebral maciça, aqui também onde está apontando, um inchaço e sangramento grave sobre o cérebro, tá? E o local dos golpes, que foi aqui, foi exatamente onde o Poatan tomou os golpes do Cyril Gane, tá? Onde o Herb Dean colocou as fitinhas lá. Nuca, região posterior da cabeça, que é aqui. E aqui uma imagem ilustrativa, né, do Pritchard Colon. Devido à gravidade das lesões, Pritchard Colon enfrentou a maior luta de sua vida fora dos ringues, né? Aqui, em coma, ele ficou 221 dias, né? Pritchard Colon permaneceu em coma induzido e natural por 221 dias devido à gravidade das lesões cerebrais. Então, foi, assim, né, quase um ano em coma, né, pro Pritchard Colon. As sequelas que ele teve: após acordar do coma, o quadro evoluiu para um dano neurológico permanente, com perda significativa das funções cognitivas e motoras, estado vegetativo persistente.
O quadro atual do Pritchard Colum não retomou a consciência plena nem a fala, recebe cuidados integrais 24 horas por dia da sua família, realiza sessões contínuas de fisioterapia para manter os músculos e a mobilidade. Causado por repetidos golpes ilegais na nuca, o caso de Pritchard Colum mudou as regras, conscientizou o boxe e marcou para sempre a história do esporte. Então isso aqui é só uma ilustração que eu fiz, com o diagnóstico, né, com o laudo do médico que tinha saído, né, porque foi esse hematoma subdural e uma hemorragia cerebral. Aqui até coloquei para vocês verem melhor a ilustração do hematoma subdural, a hemorragia cerebral maciça também aqui. Então, cara, é complicado, né? A gente sabe que tem que tomar muito cuidado com o cérebro, que o cérebro, né, faz tudo no corpo humano aí. E é muito triste a gente ver isso, né? Mas é complicado. Separei até uma outra coisa pra gente ler aqui. Quem quiser ver, tá no site Mega Curioso também. O começo do fim, né, pro Pritchard Colum, né? Em 17 de outubro de 2015, o boxeador profissional Pritchard Colum já havia lutado 7 vezes em um ano, quando subiu ao ringue naquela tarde de sábado para enfrentar o invicto Terrell Williams no Eagle Bank Arena, em Fairfax, né, na Virgínia, nos Estados Unidos. Em entrevista à ESPN, André Dias, melhor amigo do boxeador, diz que quando Colum estava no vestiário se preparando para a luta, que seria televisionada nacionalmente, ele conseguia sentir sua energia e a emoção de quando estava pronto para aquele duelo, do qual era favorito e o mais certo para vencer. Nos primeiros 5 rounds, Colum assumiu a liderança, mas reclamando ao árbitro Joe Cooper que Williams não parava de acertá-los com denominados rabbit punches, ou socos de coelho, um golpe desferido na parte de trás da cabeça ou na base do crânio. Esse tipo de movimento é considerado ilegal devido ao seu potencial para causar lesões, e causou, né, rapaziada? Causar lesões graves ou irreversíveis. Inclusive, em alguns casos, o soco pode causar lesões na medula espinhal e até a morte instantânea. Então, para vocês verem como isso é grave, cara. Morte instantânea, né? Não é uma coisa simples. É uma coisa grave, cara. É uma coisa grave que tem que ser revista e tava na regra e o juiz tava, né, nem aí. A reclamação foi ignorada por Cooper e Williams continuou desferindo golpes ao longo dos 9 rounds. Durante as pausas, Colum conversou com o médico do ringue, Richard Ashby, e afirmou que estava sentindo tonturas, mas o médico insistiu que ele poderia continuar. Tá aí mais um erro, né? Mais um erro para que o Colum ficasse em estado vegetativo. Aqui mais uma imagem dele com a mão na nuca, né? Ele reclamando dos golpes, né? Colum chegou a acertar Williams com um golpe baixo, pelo qual foi penalizado em 2 pontos, muito diferente do que aconteceu com seu adversário, que em momento nenhum foi penalizado pelos rabbit punches. Para Richard Colum, o pai do boxeador do filho fez isso porque estava frustrado por ser atingido tantas vezes atrás da cabeça sem que o árbitro não fizesse nada. Cooper só ameaçou com a dupla desqualificação quando Colum desferiu outro golpe baixo e Williams revidou com um rabbit punch logo em seguida. No 9º round, após receber vários golpes legais, Colum foi nocauteado pela primeira vez em sua carreira profissional. Ele conseguiu se levantar, mas caiu de uma vez. No final da rodada que Colum lutou, para passar, seus corners desfizeram os nós de suas luvas, acreditando que a luta havia sido encerrada. Com isso, Colum foi desclassificado e a vitória foi concedida a Terrell Williams. E aqui o fim da linha, né? Assim que saiu do ringue, Colum disse a seus pais que estava tonto e não conseguia enxergar nada. À medida que ele se aproximava do vestiário, suas pernas começaram a ficar cada vez mais cambaleantes e o seu corpo fraco. Ao sentar, o pugilista vomitou, tanto que desmaiou sobre poça de vômito. Ele nunca mais voltou à consciência. Colum foi encaminhado às pressas para o hospital Innova Fairfax, onde uma tomografia mostrou que o hematoma subdural do lado esquerdo medindo 1,5 centímetros de diâmetro e um desvio de 1,2 centímetros da linha média, um deslocamento do cérebro para além da linha central. Então aqui já tinha dado a merda, né? Uma hemicrasnicectomia de emergência foi realizada para reduzir o inchaço cerebral e aliviar a pressão sobre o crânio. Mas era tarde demais para Pritchard Colum, que entrou em coma por 221 dias, como eu disse. Atualmente ele encontra-se em estado vegetativo persistente. E aqui só para encerrar, né, em 2016, um relatório investigativo divulgado pelo estado da Virgínia descobriu que, embora a condição médica de Colum seja trágica, não há uma ação aparente e ou flagrante que justifique culpar qualquer pessoa
O relatório também não esclareceu as questões sobre a gestão da luta pelo árbitro, tampouco a conduta do médico do ringue. Apesar das queixas de Colon durante os rounds, o inquérito conduzido pela família do pugilista e o pedido de indenização não chegaram a lugar algum. E o caso do boxeador continua impune, cara. Então aqui essa parte eu resolvi ler pra vocês, né? Porque tá aí, ninguém foi culpado, ninguém foi julgado. E agora eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui do Twitter com áudio pra vocês terem uma ideia aqui da nossa querida Tarabu. Postou isso aqui em 2024. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This wall is primal. My grinding jaw. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My Tá aí. conscience burning. Olha como ele ficou depois, né? Esse aí é o Pritchard Colon Cuddled up with a heart após o soco. that should love you and I swear Complicadinho. I do. E aí, como ele era antes, né, da pancada. Complicado, né? Acho que isso aqui já diz muito pra gente, né, do quão grave foi. E de que ninguém foi penalizado, né? Todos saíram impune. E tá aí, né? Não tem muito o que dizer. Todos saíram impunes. E o cara, que era assim, ó, cheio de vida, cara invicto, cheio de esperança pro boxe, acabou acontecendo isso aqui, até ele fazendo uma sessão de fisioterapia na época, em 2017, disso aqui. E olha aí, cara. Súbesela para que suba la cabeza. Vocês viram como ele era, né? E olha como que ficou o cara. Isso pra mim é duro, né? Até duro gravar um vídeo como esse, né? Porque se trata de um esporte que a gente gosta tanto e infelizmente, né, aconteceu isso e é muito difícil, né? Muito duro ter acontecido isso. Eu separei também aqui o cartel do Pritchard Colon, né? 16 vitórias e somente uma derrota, que foi a trágica pro Terry Williams em outubro de 2025, ó. Outubro de 2015, em Virgínia. O resto ele tinha vencido todas as suas lutas, né? Começou a lutar em 2013 e terminou em 2015, né? Contra o famoso Terry Williams, que tá aqui, ó. O cartel dele, 18 vitórias e uma derrota. O Terry Williams continuou lutando normalmente, né? Depois daquela vitória em outubro contra o Pritchard Colon, voltou somente um ano e meio depois, né? Contra o Rosenberg Gomes, venceu o David Gritton, aí lutou até 2019 até perder pro Thomas Dulorme, e aí nunca mais lutou, mas esse cara foi impune, né? Não foi penalizado de jeito nenhum. O árbitro também ficou impune, não foi penalizado de jeito nenhum. E é isso, né? A polícia chegou à conclusão de que ninguém deveria ser culpado, né? Então é complicado, né? Cara, eu fico sem palavras pra falar, porque, cara, eu gostaria pelo menos que alguém fosse culpado do que aconteceu com ele, né? Sendo porque pelo menos o árbitro deveria ser penalizado, deveria ser banido, no caso, né? Porque, cara, ele avisou durante os 9 rounds sobre os famosos rabbit punts, os socos de coelho, os socos na nuca. Tanto que ele começou a revidar, né? Ele começou a revidar e nada. E ele foi penalizado com 2 menos pontos e o Terry Williams não foi penalizado, cara. É complicado, né? Ele passou por diversas cirurgias, ele entrou em estado vegetativo e a sua vida, cara, nunca mais será a mesma que era até 2015, cara. Ele tinha 2 anos só de carreira profissional, lutou 7 vezes em um ano, né? Então, cara, 2014, olha, ele lutou em janeiro 2 vezes, lutou em março, lutou em abril, lutou em junho, lutou em agosto, lutou em setembro, cara. Então ele lutou aqui 3, 6, 7 vezes em um ano, cara. 7 vezes em um ano. Em 2015 ele ia pra 4ª luta dele no ano, né? Podendo lutar depois de novo. Aí, né, cara? Então até hoje existe um debate enorme. Eu sei que existe um debate enorme disso aqui. Até hoje, mas pra mim, cara, nada vai mudar, né? O que aconteceu com o Pritchard Colon. Nada muda como esse cara era e como ele ficou. Então, pra mim, o culpado, óbvio, deveria ser o árbitro. Penalizar árbitro, penalizar o Terry Williams,
penalizar a- o evento, né, a organização e ter algum tipo de penalização por justiça, né? Então, mas só que a polícia, né, o inquérito final foi que não dava pra achar um culpado para isso tudo. Rapaziada, se você gostou desse tipo de vídeo comentando a história do Pretty Column, comenta aí, dá um like, compartilha esse vídeo com familiares para todo mundo conhecer a história desse moleque. E se inscreva, porque aqui toda semana tem vídeo de UFC, de MMA, vai voltar a ter vídeo de futebol. E é isso. Também não se esqueçam de baixar o app da 365 Scores, vai estar aqui embaixo na descrição. Lá você consegue acompanhar MMA, futebol, basquete, NFL, vôlei, hóquei, tênis, tudo que você imaginar. Se você gosta de apostas também, né, tem lá as melhores odds para vocês apostarem, principalmente nessa Copa do Mundo. E é isso. Tamo junto. Um abração do narrador Guilherme. Até a próxima. Valeu.